Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 311. Lephir Parte 1. Conjunto do Lorde do Inferno Ascendente, nível 80 laranja, 5.500 STR, 8.000 VIT, 10.000 INT, 5.000 AGI, 2.000 DX, 10.000 DEF. Habilidade passiva, Sifão da Vida, Espírito de Guerra. Sifão da Vida, alveje qualquer um e canalize uma parte de suas habilidades. Se você optar por canalizar apenas um atributo, você receberá 60% do atributo. Se você optar por canalizar todos os atributos, você receberá 10% de cada atributo. Espírito de Guerra. Você se infunde com a intenção de lutar contra tudo e qualquer coisa. Ignore 15% de dano mágico e 15% de dano físico. 20% de chance de ignorar todos os danos causados por um inimigo que está 15 níveis abaixo de você. Ligado à alma, Shiro. Olhando para a armadura, Shiro notou que era um conjunto de peças e não podia ser usado com outras peças. Acho que isso faz sentido. Afinal, os buffos passivos são bastante poderosos. Sem mencionar o fato de que é laranja. Se eu puder dar isso a Elion, ele deve ser capaz de me ajudar a melhorar para um padrão onde eu possa usá-lo após o nível 85. Ela pensou para si mesma. É um pouco lamentável que um dos principais focos desta armadura é a defesa, no entanto. Com seu atributo de defesa, é um desperdício, não acha? MN. Mas o bônus de 10k de INT já é muito bom. Shiro acenou com a cabeça antes de armazenar a armadura. Olhando para o altar, ela se perguntou sobre que tipo de ritual o ceifador estava fazendo. Afinal, ele descreveu como sagrado. Subindo os degraus do altar, ela se sentiu um pouco desconfortável. Franzindo as sobrancelhas, ela mostrou uma carranca para o sentimento estrangeiro. Era o tipo de sentimento que ela não sentia há muito tempo. É medo? Por que eu temeria isso? Shiro pensou consigo mesma. Cuidado, minha rainha. Nimue avisou, já que ela também não se sentia muito bem com a situação. Eu sei. Chegando ao topo do altar, ela viu uma espécie de espelho. Franzindo as sobrancelhas, ela se perguntou se ela deve ou não tocá-lo. Não sei exatamente o que o ceifador conta como sagrado. Pelo que sei, pode me matar imediatamente. Shiro pensou consigo mesma. Balançando a cabeça, ela decidiu jogar pelo lado seguro e partir por enquanto. Ela vai procurar informações sobre o espelho mais tarde. Pulando do altar, ela foi para o obelisco e escolheu ser teletransportada para o santuário de teletransporte que estava situado na cidade. Nome, Shiro. Raça, Fada Mística. Nível, 77. Classe, Rainha Sylphid Mística, SSS Nanomante Ascendente, ES. HP. 3.670.0, 56.706.250, MP, 5.700.100, 15.000.000, STR, 40.000 18.000, VIT, 37.000 16.650, IN, 80.000 36.000, 4.000, AGI, 45.000 20.250, DX, 35.000 15.750, DEF, 22.000 9.900, igual bônus de título, 45%. Lágrimas da Rainha Sylphid 5% INT armadura. Olhando para o MP que tinha atingido um satisfatório 15 milhões redondo, Shiro não podia deixar de acenar com a cabeça. Eu desejo que meu HP e MP seja arredondado assim o tempo todo. Quão satisfatório seria isso? Ela pensou com um sorriso. Voltando para o castelo, ela notou alguns elfos a seguindo e entendeu que eles provavelmente são da facção do primeiro príncipe. Bem na hora. Eu me pergunto como a preparação sobre o apoio do terceiro príncipe está acontecendo. Uma vez feito isso, podemos começar a mover-se para o quarto príncipe enquanto todos os outros lutam. Shiro pensou consigo mesma e lentamente se misturou na multidão. Chocados com seu desaparecimento repentino, os seguidores rapidamente procuraram por aí, mas não encontraram nenhum sinal dela. Precisamos reportar de volta. Eles sussurraram um para o outro e deixaram a área. Enquanto isso acontecia, Shiro observava a situação da sombra dos edifícios. Apertando os dedos, ela enviou pequenos robôs rastreadores para suas roupas para que ela pudesse ver em que facção eles estavam. Com isso resolvido, ela poderia finalmente fazer o seu caminho de volta para o castelo. Ao entrar no castelo, ela viu uma das empregadas se aproximar dela. Os anciãos aguardam sua presença. Ela disse simplesmente antes de ir embora. Levantando a sobrancelha, Shiro não podia deixar de sentir seu sorriso se contorcendo.
Pelo menos me diga qual sala. Ela murmurou e balançou a cabeça. Cintilando atrás da empregada, ela bateu em seu ombro. Onde eles estão? Shiro perguntou. Ah, certo. Eles estão na sala de sempre. A empregada respondeu maçantemente no que enviou sinos de alarme na mente de Shiro. Algo não está certo. Ela franziu a testa. Indo para a sala de conferências de sempre, ela traçou os dedos ao longo das paredes e enviou nanobots para explorar a área à frente. Vendo que nada estava fora do comum, Shiro se perguntou o que estava errado. Batendo suavemente na porta, ela entrou na sala. Então, o que vocês querem? Ela perguntou enquanto olhava para os anciãos que se sentavam ao redor da mesa. Terminamos nossa tarefa de alocar algum apoio ao terceiro príncipe. O segundo príncipe já descobriu e achamos que o primeiro príncipe vai descobrir em breve. Estranhamente descobrimos que ele tem enviado seus batedores para descobrir outra coisa primeiro. Nós não temos certeza do que, no entanto. Um dos anciãos respondeu e gesticulou para Shiro se sentar. Acho que pode ou não ser por minha causa. Mas isso é bom também, já que ainda está dentro da margem de erro. Acho que é hora de acelerar um pouco as coisas. Eu quase cheguei a um nível onde eu posso competir contra a maioria de seus principais apoiadores se eu usar minhas habilidades Berserk para que tenhamos uma garantia de segurança. Shiro sorriu e cruzou as pernas. Realmente. Você está no nível 65, você sabe disso, não é? Eles têm nível 100 e até mesmo alguns rank B. Outro ancião apontou enquanto olhava para seu nível em confusão. Ah, certo. Ainda estou disfarçada. Veja, meu nível é na verdade 77. Com as armas e habilidades que tenho, posso lutar contra um nível 100 comum a um padrão decente. Ainda não tenho muita certeza sobre os inimigos de rank B e é por isso que eu disse, a maioria, de seus principais apoiadores. Shiro respondeu. Por que não lhe damos algumas armas e armaduras para ajudá-la? Eu estou bem de armas. Quanto à armadura, estou bem por enquanto, já que tenho um conjunto pronto para equipar quando eu estiver no nível 80. A maioria dos preparativos que podemos fazer agora já foram feitos. Eu só preciso ver o quarto príncipe para que eu possa determinar suas qualidades pessoais. Podemos fazer isso agora, se você quiser. Lefir deve estar ajudando no orfanato nessa hora. Os anciãos sugeriram. Claro que está tudo bem. Ah, mas eu quero te perguntar uma coisa primeiro. O que há com a mensageira que você me enviou? Por que ela se parece um pouco distraída? Shiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Pelo que ela podia ver nos olhos da empregada, era como se ela não estivesse focada em nada e só pudesse agir de acordo com as ordens que lhe foram dadas. Sem vida. Freda? Ela é um dos produtos fracassados da mesma família que criou Cyril. Ela era apenas uma das menos afortunadas desde que o experimento tinha permanentemente danificado sua mente. Enquanto queríamos apenas cuidar dela, o pequeno pedaço de si que restou insistiu em nos dar uma mão para que não tivemos escolha a não ser deixá-la fazer o que ela quer. Um dos anciãos suspirou. Então eu tenho ouvido falar sobre esta família e como eles criaram Cyril, mas você nunca declarou o nome deles. Não é importante pois já cuidamos deles. Vamos para Lefir agora, já que ele pode não ficar no orfanato por muito tempo. O ancião balançou a cabeça e levantou-se. Entendendo que ele provavelmente não queria falar mais sobre a família, Shiro permaneceu em silêncio e seguiu atrás deles. Andando pelo castelo, eles falaram um pouco sobre quanto poder está por trás dos príncipes devido ao apoio que ganharam das facções. O maior perigo era naturalmente a facção Sol Nascente, já que era o país mais próximo do élfico. Será que a facção tem alguém que reconheça Kuromi? Shiro pensou para si mesma. Como Kuromi tinha origem japonesa e a facção era japonesa também, ela tinha adivinhado que poderia haver uma ligação. Bem, eu suponho que é muito provável. Afinal, Kuromi parecia ter deixado uma boa impressão de si mesma. Honestamente estou surpresa que ninguém tenha achado você familiar ainda. Nimue comentou. É verdade. Isso é muito estranho. Mas acho que se eu pensar sobre isso, ela principalmente deixou uma impressão perto da linha de frente. Todos os dias há novas pessoas aparecendo. Só seria natural se ela fosse enterrada sob a pilha de estrelas em ascensão. Além disso, não há muita prioridade em mim desde que a última notícia foi só eu sair de casa. De qualquer forma, eles iriam esperar eu voltar mais cedo ou mais tarde. Shiro deu de ombros. Logo, eles chegaram ao orfanato. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 312. Lefir Parte 2. Ele deve estar lá dentro agora. O ancião disse enquanto abria a porta do orfanato. Entrando no orfanato, Shiro viu um elfo bonito sentado em torno de uma mesa cheia de jovens. Alguns pareciam ter 5 anos, enquanto outros 18 anos.
temos convidados. O elfo gritou e se virou. Vendo os anciãos, ele rapidamente se curvou em respeito. As crianças também fizeram o mesmo, pois sabiam que seria alguém importante se o quarto príncipe se curvasse. Ah, não precisa. Só estamos aqui para apresentá-lo a alguém. Um dos anciãos rapidamente pediu que ele parasse de se curvar e fez as outras crianças pararem também. Esta é Shiro, alguém que vai nos ajudar por um tempo. O ancião disse enquanto gesticulava para Shiro. É bom conhecê-la, meu nome é Lefir Wallenstein. Lefir sorriu e se curvou. Prazer em conhecê-lo também. Shiro curvou os lábios em um sorriso e inclinou-se ligeiramente. Então, como você estaria nos ajudando? Lefir perguntou enquanto olhava para os órfãos. Oh não, ela não está ajudando com isso. Em vez disso, ela está nos ajudando com o problema em relação aos seus irmãos. O ancião rapidamente o corrigiu. Ouvindo isso, o sorriso de Lefir vacilou quando ele balançou a cabeça. Eu deixei minha posição clara. Não quero lutar com o meu irmão. Independentemente de quem fica com o trono, eu ainda posso ajudar o povo. Mas, está tudo bem. Podemos guardar essa conversa para depois. Não há necessidade de deixar as crianças ouvirem sobre o conflito agora, não é? Shiro cortou com um sorriso. Príncipe Lefir, gostaria de ajuda com o orfanato? Ela ofereceu. Claro, você pode largar o honorífico príncipe, já que eu não me importo exatamente com a posição. Lefir respondeu com um aceno. Ajudando um pouco com o orfanato, Shiro também passou algum tempo brincando com as crianças. Os anciãos franziram as sobrancelhas um pouco, mas decidiram seguir em frente, já que não era realmente uma perda para eles de qualquer maneira. Com o passar do tempo, o sol finalmente se pôs e Shiro ajudou a fazer um jantar. Embora não fosse a melhor comida do mundo, eles estavam felizes com a ajuda dela. Olhando para Shiro, Lefir fez um gesto para que os dois saíssem para uma breve conversa. Você sabe, não importa como você nos ajuda, eu ainda não vou competir para o trono, né? Ele perguntou com uma sobrancelha levantada. Eu já adivinhei. Mas suponho que você saiba que posso ou não fazer você sentir culpado comigo fazendo isso, né? Shiro sorriu de volta. MN. Lefir acenou com a cabeça desde que ele não era um idiota. Com ela ajudando-o, ela deve ter um objetivo em mente muito parecido com os outros nobres que se aproximaram dele em relação ao trono. Vamos apenas dizer que não importa o que você faça, nós ainda estamos contando com a eliminação de seus irmãos, já que eles são muito incômodos para o país. Se você não assumir o trono, ou este país se torna uma matriarquia onde uma de suas irmãs sobe como rainha ou poderes externos começam a tomar posse do país. Shiro deu de ombros. Que tal ter uma república? A família real pode ser apenas ícones. Lefir franziu as sobrancelhas. Vou ser honesto com você. Eu não tenho exatamente a melhor opinião sobre repúblicas, mas isso não quer dizer que ter um único líder é bom também. Só acho que ter um único bom líder vai melhorar um pouco a situação. Ter muitas opiniões levaria a uma luta interna como a que seus irmãos estão tendo agora. Shiro respondeu. Mantendo-se em silêncio, Lefir entendeu o que ela quis dizer também. Embora eu adoraria resolver tudo com violência, as baixas só aumentariam. Duvido que Lyrica gostaria disso, então estamos fazendo as coisas da maneira mais difícil. Além disso, ela também é filha da minha melhor amiga, então acho que estou inclinada a ajudá-la um pouco. Shiro acrescentou em sua mente. Lefir, você já deve saber que você é provavelmente um dos melhores candidatos, certo? Ela perguntou. Eu sei, mas eu não acho que ser um rei combina comigo. Serei forçado a um estado constante de preocupação e estresse com a forma de governar um país corretamente. Sem mencionar que se as coisas derem errado, eu vou precisar lutar guerras também. Com o funcionamento do sistema, as pessoas estão mais inclinadas a usar a violência como solução. Ele balançou a cabeça. Não vou mentir. Eu sinto que isso foi dirigido a mim. Shiro riu. Talvez. Lefir deu de ombros. Bem, você sabe o meu objetivo e você pode pensar sobre isso quando você quiser. Não há muito a dizer quando a pessoa não quer, então acho que vou me despedir agora. Shiro sorriu e começou a ir embora. Agora que ela sabia sobre a atitude do quarto príncipe em primeira mão, ela vai precisar fazer alguns ajustes em seus planos. Eu vou ter que executar algumas simulações em relação aos efeitos posteriores desta guerra. Ela suspirou interiormente. Este era um daqueles problemas que ela não podia simplesmente lavar as mãos da situação. O que você diz, Nimue? Shiro perguntou. Ela estava curiosa sobre o que ela sugeriria. Eu não tenho muita certeza. Eu nunca tive experiências como governante, então eu também não saberia. Nimue deu de ombros. Eu posso ou não ter sofrido um lapso no meu julgamento. Ou tudo dá certo ou este país está muito fodido.
Muito. Eu estou sem palavras. Nimue colocou a mão no rosto. 2. Bem, eu posso tentar sair atirando para todo lado, haha. Shiro brincou enquanto dizia aos anciãos que ela ia voltar para o castelo. Mas falando sério, eu preciso encontrar alguém para tomar o lugar de Lefir se ele continuar assim. Por que não fazer Cyril tomar o seu lugar? Talvez. Vamos esperar por agora. Quero dizer, se todas as coisas falharem, podemos apenas fazer os anciãos governar o país por um pouco mais e ver como as coisas vão. Chegando ao castelo, ela ficou um pouco surpresa ao ver que o grupo ainda não estava em casa e decidiu dormir primeiro. Mas quando ela estava prestes a entrar em seu quarto, ela sentiu uma presença perto dela. Senhorita Shiro, Sua Alteza o primeiro príncipe gostaria de ter uma pequena conversa com você durante algum jantar. Um homem mascarado disse enquanto se curvava ligeiramente. Oh, às 23 horas? Shiro levantou uma sobrancelha. Você pode vir amanhã, se é isso que você deseja. Embora eu sugiro que seja o mais rápido possível. O homem respondeu inexpressivo. Isso é uma ameaça? Sua voz soou atrás dele enquanto uma adaga de gelo estava ao lado de sua garganta. Pense nisso mais como um convite do que como uma ameaça. Que desagradaria Sua Alteza se você rejeitar. Agora, você vê, é aí que você está fazendo toda essa coisa de convite errado. Se você ainda não percebeu, é o seu príncipe que quer me ver, não eu que quero vê-lo. Ele tem duas escolhas, se quiser tanto me ver. Ou vem à minha porta, ou pede para me ver gentilmente. Mesmo uma criança de 5 anos pode fazer isso, então tenho certeza que seu príncipe é pelo menos capaz de fazer isso, não é? Ou ele é menos capaz do que uma criança de 5 anos. Shiro sorriu. Puxi. Ao ouvir o príncipe ser insultado, o mensageiro liberou sua intenção de matar. Garotinho, brincar com a intenção de matar é um trabalho para os adultos. Espere alguns anos, em seguida tente novamente. Shiro riu enquanto sua intenção esmagava a dele em um instante. Suor frio fluiu pelas costas do mensageiro enquanto ele tremia em choque. Nunca em sua vida ele tinha sido exposto a uma quantidade tão esmagadora de intenção de matar. Agora volte para o seu príncipe. Shiro disse com desdém e o empurrou para o lado. Entrando em seu quarto e fechando a porta em seu rosto, o mensageiro ficou lá por um momento antes de sair. Então ela lhe disse que eu deveria ir vê-la, ou convide-lhe gentilmente. Neldor levantou as sobrancelhas. Isso é o que ela disse, Sua Alteza. O mensageiro inclinou-se profundamente. Parece que ela é muito mal-humorada. Não se preocupe. Este imperador vai entretê-la por enquanto. Neldor riu e se levantou. Mostre-me o quarto dela. Ele sorriu e gesticulou para o mensageiro liderar o caminho. Caminhando para o quarto de Shiro, ele mandou o mensageiro bater na porta. Abrindo a porta, Shiro levantou as sobrancelhas quando viu o príncipe. Oh merda, eu não esperava que você viesse pessoalmente. O que eu posso fazer por você, príncipe? Ela perguntou com um sorriso. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 313. Item importante. Ouvindo o que ela disse quando viu, o sorriso de Neldor vacilou por um pequeno momento antes de se recuperar. Este imperador ouviu que se eu quisesse uma refeição com você, eu precisaria vir até você pessoalmente. Bem, parece que eu te perturbei então. Shiro sorriu antes de tentar fechar a porta. Você se atreve. O mensageiro franziu a testa e rapidamente impediu a porta de fechar. Você sabe, é muito rude tentar forçar um jantar comigo a esta hora, certo? Shiro levantou uma sobrancelha e mostrou-lhes a hora em seu telefone. Bem, que tal apenas uma pequena conversa então? Neldor sorriu. Que tal não? Apertando o braço do mensageiro com uma força impressionante, Shiro fechou a porta. Olhando para seu braço em choque, o mensageiro não podia acreditar que alguém que deveria estar 35 níveis abaixo dele poderia forçá-lo a sair assim facilmente. Virando-se lentamente, ele viu o rosto do príncipe ainda com um sorriso. Entendendo que o sorriso estava escondendo sua raiva, o mensageiro se afastou e não disse nada. Ela acabou de rejeitar este imperador, não foi? Ele perguntou lentamente. Ela rejeitou. O mensageiro acenou com a cabeça com hesitação. Respirando fundo, Neldor balançou a cabeça e começou a ir embora. Seguindo atrás dele, o mensageiro olhou para a porta de Shiro brevemente. Mulher estúpida. Ele pensou consigo mesmo. Sentada na cama, Shiro tinha um sorriso no rosto enquanto olhava para um tablet. No momento em que ela tinha empurrado a mão do mensageiro, ela tinha implantado um nanobot em sua manga. O plano dela era seguir o príncipe e invadir o laptop dele. Assim, ela poderia ter acesso a todos os seus arquivos e ver o que ele está planejando.
Naturalmente havia o risco de ele descobrir o nanobot, mas ela tinha feito questão de camuflar o sinal de mana do bot. Vamos ver, agora que eu tenho o meu bot seguindo o primeiro príncipe, eu posso deixá-lo de lado por enquanto. Preciso encontrar alguém ligado ao segundo príncipe para que eu possa fazer o mesmo. Shiro murmurou enquanto cruzava as pernas. Como ela já estava no processo de transformar os guardas do terceiro príncipe em seus fantoches, ela não precisava se preocupar com ele. Coçando o queixo por alguns momentos, ela procurou informações sobre os assessores próximos do segundo príncipe. Eu posso encontrar um de seus servos próximos perto da Torre de Magos. Como o servo também era um mago, ele colocou muito de seu foco em pesquisas ao contrário de Shiro, que só precisava subir de nível. Este foi um dos privilégios que ela teve devido ao fato de que ela era um monstro. Falando da Torre de Magos, preciso atualizar meu ID da guilda. Eu ainda sou uma maga de gelo nível 46 no ID. Ela murmurou. Balançando a cabeça, ela fez um pouco mais de pesquisa sobre o servo do segundo príncipe e adormeceu. Quando acordou, viu que seu nível tinha aumentado de 77 para 78. Parece que as meninas ainda estão fazendo as dungeons. Nimue disse já que ela podia ver que ninguém voltou. Mas isso é uma coisa boa. Agora que Lisa está no nível 78, eles podem desafiar dungeons nível 80 se quiserem. O perigo de desafiar esse nível, apesar de serem mais fracos do que os monstros, é bom para o seu desenvolvimento. Não só isso, Lisa também está lá, então eu não preciso me preocupar muito. Shiro sorriu e se levantou. Esticando o corpo ligeiramente, ela deixou o castelo. Olhando para as nuvens escuras, Shiro suspirou ligeiramente. Eu acho que pode chover mais tarde hoje. Ela pensou e caminhou pela cidade. Escondendo o rosto com uma máscara, ela amarrou o cabelo em um rabo de cavalo. Hoje ia ser um daqueles dias em que ela relaxou um pouco, já que não havia muito o que fazer além de colocar um bot no seguidor do segundo príncipe e atualizar sua ID. Duas tarefas simples. Chegando na guilda de aventureiro, Shiro esperou pacientemente na fila. Então, como posso ajudá-la hoje? A mulher perguntou com um sorriso profissional. Só estou aqui para atualizar meu status. Shiro respondeu e entregou-lhe o ID. Entendido. Eu só preciso ver seu rosto junto com um teste rápido para verificar sua identidade. A mulher disse enquanto puxava uma esfera. Reconhecendo que a esfera era a mesma que eles tinham usado para tentar encontrar seu antigo ID em Nova York, Shiro se perguntou por que eles não podiam descobrir que ela era Kuromi. Você acha que tem algo a ver com o meu inimigo? Shiro perguntou a Nimue curiosamente. É uma possibilidade. Dito isso, você acha que também pode ser apenas um caso de autorização de segurança? Quem sabe? Shiro deu de ombros. Colocando a mão no cristal, ele verificou sua identidade como Shiro e atualizou seu ID. Nome, Shiro. Idade estimada, 13 anos. Classe, Luminar Elemental. Nível, 65. Associação de Magos. VIP, ramo de Nova York. Senhorita Shiro, você sabe a sua idade? Porque seu corpo claramente não é um que pertence a uma criança. A mulher perguntou enquanto apontava para a seção de idade. Minha idade? Não faço ideia. Tive amnésia quando acordei em Nova York e isso foi há um tempo atrás. Eu passei pelo meu avanço de classe e meu corpo mudou junto com ele. Shiro respondeu. Entendo. Se você quiser, temos um dispositivo que ainda está em fase de testes e detecta a idade de uma pessoa. O resultado pode não ser preciso no entanto. A mulher ofereceu. Se eu fiz isso pode mostrar minha idade como apenas alguns meses. Isso seria muito estranho. Não obrigado. Basta colocar a minha idade como 18 ou algo perto disso. Shiro respondeu com um encolher de ombros. Neste mundo onde todos podem viver centenas de anos se eles se nivelarem o suficiente, a idade não é mais exatamente um foco. Claro, ainda é um crime ir para cima de alguém menor de idade, mas depois dos 18 anos, quase ninguém se importa com a diferença de idade. Pode haver situações em que a diferença de idade pode ser tão grande quanto 40 anos, apesar do casal quase parecer ter a mesma idade. Muito bem. Balançando a cabeça, a mulher atualizou sua idade e entregou o ID de volta para ela. Tenha um bom dia. Você também. Saindo do balcão, Shiro guardou seu ID atualizado em seu inventário. Olhando ao redor, ela notou que havia uma grande comoção perto dos terminais. Parece que algo divertido está acontecendo. Shiro pensou com um sorriso interno. Caminhando, ela viu aventureiros em uniformes diferentes discutindo uns com os outros. Reconhecendo os uniformes como sendo os que pertencem à facção Sol Nascente e à Panteão de Deus. Duas facções que apoiam príncipes diferentes. Eu vejo uma oportunidade.
Fazendo sua aura mal ser detectável, ela lentamente manobrou seu caminho através da multidão e chegou à frente sem que ninguém percebesse. Do lado da facção Sol Nascente, ela podia ouvir um pouco de japonês sendo falado perto da parte de trás enquanto as pessoas na frente falavam em português. Você está nos desafiando? Apesar do fato de que pegamos a missão ao mesmo tempo e claramente terminamos antes de você, você está nos difamando com o ato de trapacear? Mesquinho, um japonês disse com desdém no rosto. Ah, acha que estávamos sendo mesquinhos? Então nos diga por que você poderia causar dano suficiente, apesar de sua equipe ser principalmente suportes e curandeiros. Levantando uma sobrancelha, Shiro percebeu que eles estavam em conflito por causa da missão que eles aceitaram da guilda. Eles estavam tendo uma competição ou algo assim? Ela perguntou para si mesma. Olhando para as pessoas na parte de trás, ela estava curiosa sobre o que eles estavam falando. Flexionando os dedos, ela criou um fone de ouvido que traduziria o japonês para o português. Ei, você tem certeza que podemos fazer isso? Violência é proibida na guilda, você sabe, né? Está tudo bem. Não é como se eles fossem sair na mão. Dito isso, prefiro que terminemos isso em breve, já que ainda temos que receber nossas recompensas. MN. Mas você tem certeza que vai funcionar? Nem sei. A líder do ramo disse que era importante, então o que mais podemos fazer? Ao ouvir que a recompensa era algo importante para a facção, o interesse de Shiro foi despertado. Parece que eu preciso segui-los um pouco para ter certeza de que a recompensa está protegida. Seria uma pena se eles a perdessem no último momento. Ela sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 314. Chave da zona de iluminação. Tornando-se quase indetectável, Shiro esperou ao seu lado o tempo todo que eles estavam argumentando contra o Panteão de Deus. Como o Sol Nascente tinha mais membros por perto, o Panteão de Deus acabou desistindo. Até que enfim, Shiro suspirou enquanto seguia lentamente atrás da facção Sol Nascente. Seguindo-os para fora da guilda, ela olhou em volta por um momento antes de saltar sobre os telhados. Seria mais fácil para ela segui-los assim, já que ela sempre terá visão sobre eles. Parece que estão indo para a casa de leilões. Entrando na casa de leilões depois deles, ela viu o grupo caminhar até o balcão e apresentar uma espécie de emblema. Escutando a conversa, Shiro viu que eles vão para uma sala privada para pegar o item. Interessante, Shiro estreitou os olhos. Ajustando seu trabalho de pés, ela cintilou atrás deles enquanto desviava a atenção de todos para seu entorno. Se alguém tivesse que descrever o que ela estava fazendo, seria descrito como sua colocação de espelhos ao redor de seu corpo para que sua presença fosse ignorada. Afinal, usar o manto das sombras dentro da casa de leilões seria descoberto instantaneamente e ela será rastreada pelos guardas. Claro, não importaria muito se eles não pudessem vê-la. Então, devemos falar sobre como você está prestes a roubar essas pobres pessoas? Nimue levantou uma sobrancelha. Roubar é uma palavra tão forte. Eu prefiro pegar emprestado. Só vou ver se o item é o que preciso. Se não for, eu naturalmente vou devolvê-lo. E se é o que você precisa? Bem, vamos apenas dizer que as coisas às vezes se perdem. Com toda a seriedade, porém, se há algo importante para a facção, há uma chance de que possa afetar o estado atual das coisas. Quem sabe pode até aumentar o poder por trás do príncipe. Você pode chamar isso de coleta de informações. Shiro respondeu seriamente. Embora ela pareça estar brincando o tempo todo, era para esconder suas intenções. Isso, e ela gosta de se divertir ao atuar um pouco. Fazendo um pequeno nanobot para seguir o grupo, ela rapidamente saiu da área quando os guardas apareceram instantaneamente perto do local. Correndo para onde ela tinha liberado os nanobots, eles franziram a testa antes que o capitão fizesse um gesto para eles procurarem o culpado através do rastreamento do sinal de mana. Mal sabiam eles, Shiro tinha mascarado o sinal para se assemelhar a Kierospar. Afinal, ela tinha aprendido seu sinal de mana a fim de recuperar Nimue sem disparar quaisquer alarmes. Se livrando dos guardas, ela fechou um de seus olhos para poder ver o que o drone estava transmitindo. Aqui está o item. Como você completou a missão primeiro, naturalmente pertence a você. Por favor, envie à líder do ramo meus cumprimentos. Um homem disse enquanto apresentava uma caixa selada que estava na mesa. Claro, a líder do ramo espera compartilhar um pouco de chá com você algum dia, mas isso terá que esperar devido ao estado atual de Miriel e dos príncipes élficos. Eu esperarei por esse dia então. Sinta-se livre para abrir a caixa e verificar se o item é de fato o que eu prometi. Abrindo a caixa, o homem olhou para o item e sorriu. Sim, isso é exatamente o que ela queria.
Ele disse e se preparou para guardá-lo em seu inventário. Agora, pulando das fendas, Shiro entrou na sala e apareceu acima dele. Bom dia, não é? Gostaria de compartilhar sua fortuna com uma amiga? Shiro perguntou com um sorriso. Atualmente, ela disfarçou seu nome no ícone para aparecer como pontos de interrogação enquanto seu corpo foi alterado para ser um pouco mais velho e ter cabelos ruivos em vez de branco. Sua roupa também foi mudada, já que seria estúpido não trocar de roupa. Pegando a caixa que mantinha o item, ela torceu o corpo e se esquivou dos ataques por pouco. Ela equilibrou seu corpo na ponta de sua espada e jogou a caixa em seu próprio inventário. Ladra, devolva isso agora ou então sinta a ira do sol nascente. O homem avisou, seu coração pulsando em nervosismo, já que este item era muito importante para sua líder do ramo. Bem, pense nisso como imposto por colocar as mãos nos assuntos deste país. Xaxá e Shiro respondeu enquanto arremessava suas espadas de volta. Assim que os guardas entraram na sala, Shiro já havia pulado na fenda e deixado a área. Droga! Rapidamente! Mande uma mensagem para a líder da filial. Alguém conseguiu a aparência da mulher em uma câmera ou algo assim? Haru, toma, vocês dois tentam encontrá-la agora. O homem falou em pânico. Enquanto tentavam localizá-la, Shiro já tinha saído da casa de leilões e se sentado em um telhado. Vamos ver que tipo de item é tão importante para eles. Ela sorriu e abriu a caixa. Chave da zona de iluminação, uma chave que irá teletransportá-la para uma área onde você pode condensar e refinar suas habilidades. O usuário pode trazer 2 pessoas com ele, um quinto uso sobrando. Esse é um item e tanto. Shiro não pôde deixar de admitir. Se eles dessem isso ao primeiro príncipe, ele teria a chance de refinar suas habilidades de espada e se tornar um problema maior. Agora me sinto mal por tirá-lo da sol nascente. Não, você não sente. Verdade, realmente não sinto. De pé, Shiro pulou do telhado e pousou suavemente. Transformando-se de volta à sua forma original, ela fez algumas compras antes de voltar para o castelo. Enquanto isso, uma mulher estava em seu escritório enquanto navegava pelo computador. TCH. Os malditos idiotas perderam a chave. Ela murmurou com uma carranca. ARGG. Por que nada está seguindo o plano? Batendo a cabeça em sua mesa, ela formou um pequeno amassado, apesar da mesa ser reforçada. Me dê força, Deus. O primeiro príncipe é um idiota, enquanto os outros não são muito melhores. Ela suspirou enquanto olhava para a fotografia ao lado do computador. Preste atenção, mana, eu vou alcançá-la em breve. Esse pouco de retrocesso não vai me dissuadir. Sentando em linha reta, ela bateu na mesa antes de se levantar. Ela ia procurar pessoalmente a ladra que tinha roubado sua chave. Que peculiar. O primeiro irmão está tentando interagir com essa nova garota que a irmã trouxe com ela enquanto o terceiro irmão está fazendo o mesmo, mas com muito menos sucesso. Ambos estão lá por causa da aparência dela. TCH, idiotas. O segundo príncipe Elashor zombou. Pensando em como ele poderia usar esta situação a seu favor, ele se inclinou para trás em sua cadeira. Ajude meu terceiro irmão a encontrar algumas oportunidades para falar com a garota. Assim, podemos acender algo entre o primeiro e o terceiro irmão. Se eu conseguir que o primeiro irmão enfraqueça um pouco o terceiro irmão, seria mais fácil para mim quando eu lutar com ele. Afinal, seu domínio é bastante irritante. Elashor disse enquanto olhava para a pessoa ao seu lado. Falando nisso, parece que você não foi capaz de obter a chave. MN. A sol nascente está mais perto, então é natural que eles tenham mais pessoas. Tudo bem desistir da chave por enquanto se isso significa salvar a mão de obra. Além disso, recebi notícias dizendo que um terceiro interferiu e roubou a chave deles. O homem riu. Entendo. Eu me pergunto quem é capaz de tirar a chave deles durante a transação. O que a casa de leilões está dizendo sobre isso? Aconteceu dentro de seu prédio, afinal. Elashor perguntou curiosamente. Eles estão oferecendo alguma compensação por enquanto, mas parece que a líder do ramo do sol nascente não está aceitando. Ela está fazendo um movimento pessoalmente para descobrir quem é o culpado. Quem sabe, podemos até ter a chance de tirá-la desta corrida para sempre. O homem sorriu enquanto a intenção de matar podia ser visto em seus olhos. Não faça muita bagunça. Ainda preciso deste país em boa forma. Se os cidadãos têm medo do governante, o país não vai durar muito. Elashor balançou a cabeça. Tentarei limitar as baixas se puder. Voltando ao castelo, ela viu que o grupo tinha finalmente voltado. Parece que vocês estavam ocupados enquanto eu não estava olhando. Shiro sorriu depois de ver seus níveis. E o nível 68 Calamidade da Estrela Negra?
Sylvia nível 64 Santa da Cura, Lyrica nível 61 Dançarina da Lâmina Ascendente, Madison nível 61 Berserker do Escudo Demoníaco, Shenyu nível 63 Lâmina Fantasma, Arin nível 60 Maga de Batalha Apocalíptica, Nanomancer Rebor, Ivy Bican a Snowgirl, capítulo 315, Ajudando, o Panteão de Deus. Sim, decidimos tentar completar uma dungeon nível 80. Madison respondeu enquanto seu rosto ainda estava no travesseiro. Dungeon nível 80? Como foi? Shiro perguntou já que ela estava geralmente curiosa sobre como eles se saíram. Urgig, com a menção de como foi a dungeon, todo o grupo gemeu de dor. Fiz algo ruim acontecer? Shiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Shiro, como no inferno voador você fez um sozinho? É insano. Sylvia protestou enquanto sua voz estava rouca. Durante a corrida da dungeon, ela teve que ter certeza de que suas curas eram o mais eficazes possível, assim ela teve que recitar o nome da habilidade. No entanto, devido à intensidade dos ataques, juntamente com o número ridículo de inimigos, ela teve que gritar constantemente para curar. Não fale muito. Você já gritou o suficiente hoje. Shenyu lembrou. MN, balançando a cabeça, Sylvia a colocou de volta na cama. Como Sylvie disse, a dungeon foi muito dura com ela. Em certo momento, Maddy até perdeu o braço e Sylvie teve que curá-lo. Lyrica suspirou. Pelo menos todos estão seguros agora. Shiro disse enquanto verificava seus ferimentos. Fechando os olhos por um momento, ela abriu-os de volta e concentrou-se em seus músculos com sua habilidade de análise. Vendo que a maioria dos ferimentos tinha sido curado, Shiro permitiu que eles descansassem por um dia. Shiro, o que foi isso? Lyrica perguntou depois de ver ligeiramente os padrões de circuito no brilho das pupilas de Shiro. O que foi o quê? As coisas de circuito em seus olhos. Oh, isso? Pense neles como uma habilidade passiva. Quando eu redirecionar mana para os meus olhos, eu vou ser capaz de ver a sua composição muscular e ver onde está ferido. Shiro respondeu com um sorriso. É isso? Entendi. Conversando por um pouco mais, o grupo foi dormir. Na manhã seguinte, Shiro os fez descansar por um dia, pois eles precisavam de pausas também. Então, o que você vai fazer hoje? Ou você está indo para uma dungeon novamente? Lyrica perguntou enquanto estava de pijama. Hoje não. Eu acho que eu só vou estar fazendo algumas pesquisas por enquanto e ver o que acontece. Shiro respondeu com um sorriso. Atualmente ela estava apenas navegando no laptop para ver se algo interessante tinha acontecido no mundo. Concentrando-se nas notícias que giravam em torno da guilda Iverecia, Shiro queria ver se havia algum sinal da pessoa que havia comprado a relíquia corrompida. Houve algumas mortes, mas nenhuma delas corresponde ao efeito da relíquia corrompida. Ela pensou consigo mesma. Talvez a pessoa que comprou a relíquia se mudou para outra cidade? Nimue sugeriu. Isso poderia ser uma possibilidade. Eu ainda vou ficar de olho para qualquer sinal, já que um usuário de relíquias corrompidas é um macaco. A grande quantidade de versatilidade, resistências e buffos os tornam irritantes, mesmo que sejam mais fracos que seu oponente. Depois de navegar por tudo o que aconteceu recentemente, ela olhou para a chave e se perguntou quem ela deveria puxar com ela. Como há apenas 2 vagas disponíveis para todos os outros, ela terá que escolher com cuidado. Sua ideia inicial era escolher Yin e Lisa já que elas estavam no nível mais alto. Além disso, o fato de estarem conectadas por um contrato só tornou mais viável para ela como indivíduo. No entanto, se ela fosse pensar nisso como membro da equipe, as melhores escolhas seriam Sylvia e Madison. Com a forma como a equipe deles está montada, eles eram um grupo focado em dano. Portanto, ela poderia equilibrar as coisas um pouco se ela desse a Sylvia e Madison algumas atualizações. Coçando o queixo, Shiro olhou para Lyrica e entreteve a possibilidade de deixá-la tomar um dos lugares. Haverá mais oportunidades no futuro, então eu vou deixá-la de lado dessa vez. Shiro balançou a cabeça levemente. Maddy. Sylvie. Ela gritou. Oi? Madison respondeu enquanto mostrava a cabeça para fora das cobertas. Vocês duas gostariam de me seguir até este lugar chamado Zona de Iluminação? É um lugar onde suas habilidades são refinadas e condensadas. Isso deve aumentar o seu poder para que vocês duas possam curar e tancar melhor. Shiro ofereceu. O resto do grupo não pode vir? Madison perguntou curiosamente. Infelizmente eu só posso trazer 2 pessoas. Como você e Sylvie são as únicas suportes na equipe, ter você recebendo outra atualização nos ajudará como um todo. Shiro respondeu com um balanço de cabeça. Franzindo as sobrancelhas, Madison olhou para Lyrica. Não se preocupe com isso, Maddy. Apenas vá.
Uma vez que você e Sylvie obtenham uma atualização, seremos capazes de lutar contra dungeons de nível mais alto mais facilmente. Lerica sorriu e gesticulou para elas irem. No entanto, no fundo, ela também queria ir, já que isso significaria que ela poderia encurtar a distância entre ela e Shiro. Shiro poderia naturalmente detectar o sentimento de Lerica, mas ela não podia fazer muito sobre isso. Se houvesse 3 vagas, ela traria Lerica 100% das vezes. Mas como havia apenas 2, ela tinha que ter certeza de que era usado sabiamente para o grupo. Então, quando vamos? Madison perguntou. Nós provavelmente vamos amanhã porque eu quero que vocês duas descansem adequadamente hoje. Shiro balançou a cabeça. Depois de conversar com o grupo por um pouco mais de tempo, ela foi para o centro da cidade. Ela queria ver se podia ajudar o Panteão de Deus. Afinal, ela já tinha ajudado o Sol Nascente. Seria injusto ajudar um lado e não o outro. Eu acho que eles vão ser mais gratos se você não ajudá-los. Nimue revirou os olhos. Bobagem. Todo mundo gosta de um pouco de ajuda. Sim, só não gosta do seu tipo de ajuda. Quem sabe eles podem ser grandes M1. Não julgue, tá bom? Shiro respondeu com um sorriso. Suspirando de sua reação, Nimue sorriu cansada e só pôde fazer uma oração silenciosa para aqueles que ela estará ajudando hoje. Chegando no centro da cidade, a primeira coisa que Shiro fez foi encontrar um terreno alto para que ela pudesse ter uma visão geral melhor. Dessa forma, seria mais fácil ver as pessoas do Panteão de Deus. Encontrei. Ela pensou com um sorriso. Cintilando em direção à sua localização, ela fez um tradutor e esperou pacientemente que eles falassem sobre qualquer coisa de valor. Serve bem aos japoneses. Haha, você deveria ter visto como eles estavam furiosos quando eles foram roubados. Bem, eles só têm números. Todos os seus membros são fracos pra caralho. Não admira que tenham perdido um item tão bom. Se fosse eu seria capaz de protegê-los sem problemas. Você quer azarar-nos? Não, eu não quero dizer isso. Mas quais são as chances? A líder da filial já está vagando pela capital à procura do culpado. Se ele é esperto, o culpado não tentaria a morte ficando na capital agora, não é? Mesmo assim, tenha cuidado. Ouvindo que os membros da facção estavam falando, Shiro levantou uma sobrancelha quando percebeu que a líder da filial estava na capital e estava procurando por ela. Eu me pergunto como a líder da filial vai me encontrar. Ela se perguntou. Quando ela pegou a chave, não deveria ter deixado nenhum vestígio para trás. Balançando a cabeça, ela continuou a segui-los, já que parecia que eles também estavam coletando algo importante hoje. Chegando na casa de leilões mais uma vez, Shiro não podia deixar de rir. Mesmo lugar de ontem, hein? Eles realmente têm muita confiança na casa de leilões. Escondida nos cantos, ela olhou para a entrada e viu que eles estavam muito mais rigorosos em termos de deixar as pessoas entrarem. Sem objetivo, sem entrada. E uma vez que você entra, você é obrigado a usar uma pulseira que iria rastreá-lo. No entanto, Shiro não estava muito incomodada, pois ela rapidamente anexou um pequeno nanobot às suas roupas. Esperando do lado de fora da casa de leilões, Shiro fez questão de se concentrar no que o nanobot podia ver e ouvir. Durante a pequena viagem aqui, ela descobriu como eles estavam planejando enganá-la apenas para o caso dela aparecer. Eles planejavam ter 2 pacotes, um falso e um real. Assim ela será forçada a fazer uma escolha sobre qual ela queria. Embora não seria um problema se ela pegasse os 2 pacotes. Percebendo que eles entraram em uma sala privada, Shiro aproveitou esse momento para ajustar rapidamente sua aparência junto com suas roupas. Ela estreitou os olhos e se preparou para se mover no momento em que mostrarem o item. Agora, correndo para a fenda, ela chegou na sala privada. Assim que ela saiu, os guardas saltaram em sua direção, mas ela mostrou um sorriso. E há uma festa de boas-vindas hoje. Está tudo bem, no entanto, eu não vou ficar por muito tempo. Eu só estou aqui para o presente. Ela disse com um sorriso. Torcendo o corpo, ela pegou os 2 pacotes e chutou os guardas de volta ao mesmo tempo. Pulando de volta para a fenda, ela rapidamente deixou a cena. Merda! Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 316. Kelmi. Suprimindo sua risada, Shiro pousou de volta no telhado da casa de leilões e viu o dono se desculpar profusamente com os membros da facção. Viu como eu sou justa? Eu não deixo ninguém de fora. Shiro sorriu no que Nimue suspirou. Sim, muito justa. Por que você não rouba os príncipes também, agora que você roubou as facções? Nimue revirou os olhos. Na verdade, nem diga isso. Nimue cortou. Por que não? É bastante viável, não é? Shiro sorriu.
Bem, sim, eu concordo, mas você não deve empurrar demais eles para a borda, você sabe, né? Quem sabe o que eles podem fazer? Estamos nos aproximando da fase em que podemos lutar agora. Empurrá-los para a borda seria realmente ajudar. Shiro respondeu enquanto olhava para os membros frenéticos da facção. Eles estavam se separando e procurando em todo lugar num raio de 500 metros da casa de leilões na tentativa de encontrar o culpado. Balançando a cabeça, ela olhou para o item que roubou do panteão de Deus. Encantamento de selamento, roxo. Escolha um alvo e sele sua mana por 5 minutos. Usa 1/3. Tempo de recarga, 1 dia. Yan, este é muito bom, hein? Se eles fossem usar contra mim, seria uma situação bastante perigosa, não seria? Shiro levantou uma sobrancelha. Ela poderia imaginar que enquanto eles estão em uma luta de equipe, o inimigo poderia apenas selar sua mana e desabilitá-la por 5 minutos. Como ela é a maior causadora de danos e a única que pode lutar contra o nível 100 de frente, isso significaria grandes problemas para eles. Vê, parece que minha decisão está nos ajudando. Ela sorriu. Sorte sua. Mas a sorte não vai durar para sempre, sabe? Eu sei. Por que mais acha que estou roubando? Se eu tivesse deixado para a sorte, eu teria morrido há muito tempo. Shiro respondeu com um balanço de cabeça. De pé, ela estava prestes a sair, mas estreitou os olhos quando viu uma figura flamejante voando à distância. Ladra, me devolva a minha chave. A voz de uma mulher gritou de raiva. Oh merda, é a líder do ramo. Shiro pensou em surpresa. Rapidamente correndo para a fenda, ela se virou e começou a fugir. No entanto, para seu choque e surpresa, um par de mãos apareceu na fenda e a rasgou. Puta merda, você não pode fugir de mim, vadia. A líder do ramo olhou para ela com raiva. Kyomi, modelo de combate nível 129, Kyomi tinha longos cabelos pretos que estavam amarrados em um rabo de cavalo. Ela usava uma jaqueta branca que estava presa com um clipe simples, uma camisa branca junto com uma saia preta. Abaixo dessa saia, ela usava um par de meias pretas e botas. Estreitando os olhos, Shiro certificou-se de que seu disfarce ainda estava intacto. Pensar que a líder do ramo da Sol Nascente pode abrir um caminho para minha fenda. Que admirável! Ela disse com um sorriso. Rapidamente pulando da fenda, ela se esquivou da garra de Kyomi. Abrir um caminho é uma tarefa fácil, desde que eu alveje. Agora me dê minha chave antes que eu chute sua bunda para a próxima geração. Kyomi respondeu enquanto levantava o pé. Batendo para baixo, ela instantaneamente fez com que um tornado aparecesse quando Shiro usou essa chance para se afastar mais. Kyomi se reteve um pouco, já que ela não podia causar muitos danos na capital. Caso contrário, mesmo que ela tivesse o primeiro príncipe ajudando-a, ainda causaria bastante aborrecimento em termos de documentos que ela teve que preencher. Eu não posso ir para qualquer lugar que me isolaria, já que permitiria a Kyomi usar seu poder total. Mesmo que eu possa lutar contra o nível 100, o nível 129 ainda é um grande problema. Shiro pensou com uma carranca. Mesmo agora que Kyomi estava prestes a pegá-la. Se não fossem suas reações rápidas, o domínio da espada para ajudá-la a entender a zona ao seu redor e a habilidade caminhante da fenda para ajudá-la a se afastar por um curto momento, ela já teria sido pega. Droga, merdinha escorregadia. Kyomi amaldiçoou. Vendo como sua oponente estava apenas no nível 65, deveria ser uma tarefa fácil para ela pegá-la. Lá deve estar usando a habilidade de disfarce. Poderia seu nível estar no 100? Ela pensou cautelosamente. Ativando uma de suas habilidades de aura pouco antes de chegar a Shiro, ela conseguiu aumentar sua velocidade instantaneamente e agarrá-la. Isso! Ela sorriu. No entanto, Shiro rapidamente ativou o movimento da neve apagada, fazendo a mão de Kyomi atravessar seu corpo. Não! Kyomi cerrou os dentes. Parece que preciso desabilitá-la rapidamente. Shiro pensou com uma carranca. Uma vez que Kyomi poderia facilmente alcançá-la e até invadir a fenda, da qual ela suspeita ser uma habilidade que ajuda Kyomi a localizá-la, ela precisava fazer alguma coisa para impedi-la de segui-la. Usar um encantamento de selamento estava fora de questão, já que ela não precisava lutar contra Kyomi até a morte, então seria apenas um desperdício. Shiro precisava que Kyomi vivesse para manter o panteão de Deus afastado. Olhando para suas habilidades, ela precisava usar um elemento que não era muito usado por ela, para que fosse mais difícil reconhecê-la. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o elemento luz. Afinal, ela mal tinha usado, exceto por aquela vez em Kairosa. Mudando de elemento para fazer seu elemento base ser luz, ela respirou fundo e se concentrou em usar sua explosão de velocidade para conter os golpes de Kyomi.
Asterisco bang 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 bang. Cada um de seus golpes faria uma pequena onda de choque aparecer no ar. Kyomi ficou bastante surpresa com a forma como Shiro foi capaz de desviar seus ataques. Mesmo que ela estivesse se segurando para evitar danos colaterais, ainda era impressionante para alguém muito mais fraco do que ela para acompanhá-la assim. Ela usou uma habilidade Berserk? Não, eu não vi nenhuma indicação de algo assim. Kyomi pensou consigo mesma. Franzindo as sobrancelhas, ela decidiu aumentar seu poder. Embora possa causar graves danos colaterais aos edifícios, valeu a pena, desde que ela pudesse recuperar a chave. Afinal, a chave ajudaria a melhorar todas as suas habilidades e condená-las. Um problema para os aventureiros era que eles ganhariam tantas habilidades que se tornaria um fardo manter o controle de tudo. Houve momentos em que eles até esqueceriam que tinham tal habilidade. Kyomi não era exceção. Como uma modelo de combate, uma classe de rank A, suas habilidades eram numerosas. Portanto, se ela fosse capaz de condensar algumas das habilidades que raramente usava com as que ela usa com frequência, ela poderia maximizar seu potencial como líder do ramo e ajudar mais a facção. Também era para ajudá-la a alcançar sua irmã de forma mais fácil. Agora que Shiro roubou a chave que a ajudaria a conseguir tudo isso, sua raiva era compreensível. Ouça-me, mulher, nós duas podemos ver que isso acabará resultando em sua perda. Se você entregar a chave, posso garantir que vou deixá-la ir. Você pode roubar qualquer coisa da panteão de Deus que eu estou pouco me fodendo, mas é melhor manter suas mãos longe dos meus itens. Kyomi avisou. E se eu dissesse que já usei a chave? Shiro respondeu com uma sobrancelha levantada. Embora seu rosto possa parecer relaxado, ela estava realmente sob muita pressão. Cada golpe que ela desviava enviaria um choque pelo corpo enquanto usava o caminho fantasma para redirecionar a força. Se ela não fizesse isso, seus braços estariam à beira de quebrar se não já estivesse quebrado. TCH, lutar contra o nível 129 não é tarefa fácil, mesmo quando eles estão se segurando. Shiro pensou consigo mesma. Ela não usou sua habilidade de análise para ver os movimentos musculares, já que ela ainda não estava acostumada. Ativá-lo só a atrapalharia. Já que você já o usou, não há nenhum ponto em continuar me segurando. Kyomi franziu a testa. Puxando o braço, ela fez uma garra com a mão e forçou tudo dentro de um raio de 10 metros a ser puxado em sua direção. Ampliando os olhos, Shiro rotacionou em seu pé e mandou um chute na cabeça de Kyomi. Ao mesmo tempo, ela também ativou suas ilusões das fadas para que ela pudesse escapar. Infelizmente para ela, Kyomi não foi enganada quando pisou e forçou as telhas a bater em seu corpo. Merda! Se eu não usar meu gelo agora, eu só vou estar diminuindo minhas chances de fuga. Shiro pensou com uma carranca. Acho que já me divertiu bastante por hoje. Depois de dizer isso, ela bateu o pé no chão e congelou tudo ao seu redor. Asterisco KRRRR. O gelo envolveu o corpo de Kyomi quando ela ficou chocada que o gelo poderia afetá-la. No entanto, Shiro não tinha terminado. Fazendo 2 círculos mágicos Tier 3, ela convocou várias correntes e as fez reforçar a prisão de gelo na Kyomi. Uma vez que ela terminou, Shiro rapidamente pulou no vazio e fugiu. Ela deve estar pelo menos no nível 100. Caso contrário, o gelo nunca poderia me prender. Kyomi pensou. Quando ela finalmente destruiu a prisão de gelo, não havia razão para tentar encontrar Shiro desde que ela se foi há muito tempo. TCH. Preciso pedir dicas a Yuki contra magos de gelo. Essa mulher parecia bastante proficiente com gelo. Kyomi murmurou antes de ir embora frustrada. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 317. Encontrando Koromi. Tomando alguns suspiros para se acalmar, Shiro olhou para trás em alívio. Felizmente a garota Kyomi está bastante preocupada com o ambiente. Se ela fosse uma daquelas aventureiras mais imprudentes de rank B, não havia dúvida de que ela teria ido com tudo só para pegar essa chave. Boa garota! Shiro pensou com um sorriso. É uma pena que ela tenha te conhecido. Nimue disse com um olhar questionador. Asterisco Koga asterisco agora. Vamos apenas dizer que é má sorte para ela, hein? Enquanto ela é uma boa garota, sabe que não vou devolver a chave, certo? É muito importante para o nosso grupo também. Shiro respondeu. Eu sei. Daí porque eu disse que é uma pena que ela te conheceu. Balançando a cabeça, Shiro só sorriu e começou a voltar para o castelo. Agora que ela sabia que Kyomi poderia ser bastante persistente, especialmente com o fato de que ela poderia invadir sua fenda, ela queria usar a chave o mais rápido possível. Chegando ao castelo, ela imediatamente foi até o quarto e chamou Sylvia e Madison. Vocês duas venham, estamos usando a chave imediatamente.
Eu pensei que você queria que nós descansássemos. Madison perguntou em confusão. Atualmente, o grupo inteiro estava jogando um jogo de cartas ao redor da cama. Esse ainda seria o caso se eu não fosse perseguida pela líder de ramo da Sol Nascente desde que ela percebeu que eu estava com a chave dela. Shiro coçou suas bochechas em constrangimento. Sua sentença foi como um trovão golpeando seus ouvidos enquanto o grupo piscava em choque. Espere, ela descobriu sua verdadeira identidade? Eu estava com um disfarce, então está tudo bem. Mas seria melhor para nós usar ela rapidamente. Shiro respondeu. Olhando uma para a outra, Madison e Sylvia balançaram a cabeça e se vestiram. Vocês continuam jogando, nós estaremos de volta em um segundo. Madison gritou. É melhor você não levar minhas coisas ou então eu vou dar-lhe um inferno vivo. Sylvia estreitou os olhos para Shen-Yu. Sim, senhora. Shen-Yu respondeu quando ele imediatamente sentou-se em linha reta. Bom. Levando as duas para fora do quarto, Shiro não poderia deixar de levantar uma sobrancelha para Sylvia. O quê? Sylvia corou em constrangimento. Parece-me que você tem ele enrolado em torno de seu dedo. Por que não nos diz o que está acontecendo entre vocês? Até onde você foi? Embora provavelmente não muito longe, já que todos estão no mesmo quarto. Shiro sorriu. Shiro, você vai se surpreender com sua pequena aura quando eles estão na dungeon. Madison riu, o que só fez Sylvia esconder seu rosto. Eu só acho ele um pouco bonito, isso é tudo. Sylvia murmurou. Um pouco? Shiro levantou a sobrancelha. Ok, talvez um pouco mais. Ela não conseguia tirar os olhos dele quando estávamos na dungeon. Madison sorriu, provocando Sylvia um pouco mais. Shiro e Madison expressaram seu apoio a ela. Enquanto Madison pode ser o genérico, eu vou ajudá-la a prendê-lo. Shiro foi um pouco estranha para dizer o mínimo. Ele é definitivamente uma boa escolha para você. Não se preocupe, ele está bem armado lá embaixo também. Shiro disse com um aceno. Os olhos de Sylvia e Madison se abriram em surpresa. Shiro, como você sabe que ele está bem armado lá embaixo? Madison perguntou hesitantemente. Bem, eu o vi quando ele tinha acabado de sair do chuveiro. Shiro respondeu enquanto colocava um dedo em seu queixo. Por que você estava no quarto dele quando ele estava tomando banho? Sylvia perguntou. Eu invadi. Eu precisava de sua ajuda para entrar em contato com seu líder de ramo, uma vez que ele me deve alguns remédios. Shiro deu de ombros. É isso mesmo? Justo o suficiente então. Sylvia suspirou em alívio. Não se preocupe, não é como se eu fosse tirá-lo de você. Shiro sorriu. Eu juro, porque você é tão perceptiva de outras pessoas, mas nunca para si mesma. Madison suspirou. Você quer dizer Lyrica? Shiro inclinou a cabeça. Espere, quer dizer que você sabe como ela se sente. Bem, sim. Eu não sou tão densa, sabe? Shiro franziu as sobrancelhas em confusão. Sinto-me enganada. Então como é que você não reage a isso, então? Madison perguntou. Porque eu não sei se o que Lyrica sente é dependência já que eu sou sua primeira amiga ou sentimentos genuínos. Além disso, é um pouco estranho agora devido a razões pessoais. Shiro coçou suas bochechas. Agora que ela sabia que a mãe de Lyrica era sua melhor amiga, ela seria como a tia de Lyrica. Que razões? Sylvia perguntou curiosamente. Eu vou te dizer mais tarde. Mas por enquanto vamos nos concentrar na tarefa em questão. Shiro balançou a cabeça já que ela não ia contar a ela sobre sua reencarnação ainda. Ela planejava dizer-lhes depois que eles resolverem as coisas no reino élfico, já que ela provavelmente terá que enfrentar o passado de Kuromi mais cedo ou mais tarde. Especialmente porque ela está quase atingindo o auge do rank C. Afinal, Yuki disse que ela deveria contatá-la quando ela chegar ao rank B. Puxando a chave, ela adicionou as duas ao seu grupo e a ativou. 3 conjuntos de portas apareceram na frente delas enquanto balançavam a cabeça e entravam pela porta. O último pensamento que Sylvia e Madison tinham antes de entrar não era nada em relação ao julgamento, mas sim o fato de que Shiro não era densa como eles pensavam que ela era. Agora que elas entenderam este fato, elas não sabem se devem se sentir felizes por Lyrica ou triste. Feliz por saber de seus sentimentos ou triste por não ter tornado sua posição clara mesmo depois de saber. Quanto a Shiro, ela estava se perguntando o que aconteceria com seu conjunto atual de habilidades Berserk. A reação seria aumentada porque esta zona de julgamento condensava minhas habilidades? Ela perguntou para si mesma. Normalmente Nimue responderia, mas Shiro achou estranho que ela não tivesse ouvido nada dela. Nimue? Shiro chamou em sua mente, mas não recebeu resposta. Franzindo as sobrancelhas, ela se perguntou se isso era devido à chave.
Olhando ao seu redor, ela viu que ela estava no meio de um oceano sem fim que tinha um céu azul claro. Estranho, ela murmurou. Se agachando, ela estava prestes a enfiar a mão na água, mas fez uma pausa quando viu seu próprio reflexo. Reconhecendo que era a aparência que Kuromi tinha quando estava viva, Shiro estreitou os olhos. Bem, isso é bastante peculiar. Ela murmurou com uma carranca. De fato, é estranho ver alguém ocupando meu corpo assim. Antes era sempre eu te observando, mas com esse julgamento você pode me ver. Chocada com a resposta repentina, Shiro viu Kuromi chegar à superfície e rastejar para fora. Pulando alguns passos para trás, Shiro levantou a guarda e olhou para ela com cautela. Você ainda está aqui? Ela perguntou com uma carranca. Por que não estaria? Eu ainda tenho que me vingar do bastardo depois de tudo. Kuromi riu. Embora eu esteja surpreso com o quão compatíveis nós somos. Mantendo-se em silêncio, Shiro se perguntou por que ela poderia falar com Kuromi assim. Este lugar é chamado de zona de iluminação? Poderia ser que eu preciso ser iluminada sobre meu corpo atual? Ela se perguntou. Mas eu tenho que dizer, conhecer a irmãzinha desse jeito é meio triste. Eu já fui embora e você ainda roubou. Kuromi riu enquanto caminhava e olhava para os arredores. Kyomi é sua irmã? Shiro levantou uma sobrancelha. Sim. Ainda me lembro de quando ela ainda era tão pequena. Não posso dizer que tivemos o melhor relacionamento, mas ela me admirava como um ídolo. Pelo que vi, parece que ela não sabe que eu morri ou então ela não perderia tempo em um lugar como este. E agora? Vamos apenas conversar? Shiro perguntou. Não faço ideia. Mas enquanto eu tiver tempo, eu vou falar com você sobre aqueles em quem você pode confiar e aqueles com quem você deve ser cautelosa. Não vou falar sobre tomar conta do meu corpo e realizar a vingança já que minha alma já está incompleta. Tudo que resta é o meu lado vingativo, então não vale a pena. Estalando o dedo, ela fez uma cadeira de gelo e sentou-se. Sente-se. Já que você vai viver minha vida por mim, eu provavelmente deveria te dar um pequeno resumo. Kuromi sorriu já que elas iam ter uma longa conversa. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 318. Duan Ing. Então, o que você quer me dizer? Shiro perguntou quando ela também fez uma cadeira. Durante seu tempo na biblioteca, ela encontrou algumas informações, como sua história como aventureira e relação com seus pais. Ela não tinha focado em seus irmãos desde que a mídia estava mais focada nela. Bem, que tal seus aliados e inimigos primeiro? Afinal, você precisa saber em quem pode confiar. Dito isso, você pode fazê-lo suspeitar já que você não tem minhas memórias, não é? Kuromi sorriu enquanto cruzava as pernas. Bem, eu acho que eu posso apenas jogar a desculpa da amnésia. Shiro deu de ombros. É verdade. Bem, de qualquer forma, você pode confiar na Yuki. Pelo que vi na carta, parece que o cara ainda trancou. Trancou? Sim. Ela está presa nas montanhas imperiais congeladas. A menos que ela possa entrar no rank A, não há como ela escapar do lugar. Dito isso, uma vez que ela invade o rank A, há um destino diferente esperando por ela. A única razão pela qual ela está dizendo para você procurá-la depois de entrar no rank B é porque eu tinha conhecimento sobre como quebrar o confinamento dela. Mesmo se você sabe, como eu saberia? Além disso, pode ter sido atualizado depois que você morreu. Shiro deu de ombros. Você tem razão. Mas lembre-se, você também tem esse seu caminho celestial, não é? Embora eu não esteja muito certa sobre sua gama de eficácia, posso dizer que definitivamente terá um impacto na prisão dela, desde que você jogue suas cartas cuidadosamente. Não vou ajudá-la só porque você disse. Posso até me revelar ao inimigo enquanto ainda sou de nível baixo, afinal, ajudá-la traria muitos riscos. Shiro levantou uma sobrancelha. Claro, eu entendo isso, mas a razão pela qual Yuki queria que você fosse é porque o cara já está em um lugar onde seria difícil para ele interferir. Embora não seja como se ele não pudesse interferir, então você definitivamente precisa ter cuidado. No entanto, se Yuki foi capaz de enviar-lhe a carta sem aquele cara perceber, tenho certeza que ela terá um plano para você. Acho que ela não queria te enviar muitas cartas caso a rota dela fosse descoberta. Isso provavelmente o levaria a cortar todo o acesso ao mundo exterior. Kuromi respondeu com um balanço de cabeça. Bem, você tem falado sobre esse cara faz um tempo já, então por que você não me diz seu nome real e aparência? Shiro perguntou. O nome dele é Duan Ing. Embora eu não saiba o seu apoio principal, já que ele tem tantos poderes atrás dele, eu sei que ele é um monarca divino nível 500.
Seu principal conjunto de habilidades é desligar o uso de mana e feitiços muito parecidos com você, então isso é algo para se ter cuidado. No momento em que Kuromi mencionou o nome do Ying, seu rosto escureceu enquanto a intenção de matar explodiu de seu corpo. Até o Shiro ficou um pouco surpresa, já que a intenção de matar era quase igual à dela. Caramba, sua intenção de matar é bastante impressionante. Dele alguns anos e pode superar a minha, Shiro pensou curiosamente. Você é capaz de me mostrar como ele é? Ela perguntou. Eu posso, só me dê um momento. Não sei se isso é preciso, mas foi a última vez que o vi. Estalando os dedos, uma estátua foi formada a partir do gelo. Era o de um homem bonito que parecia estar na casa dos 20 anos. Ele tinha um conjunto de características refinadas que o faziam parecer um pouco feminino de uma boa maneira. Cabelo comprido que atingiu suas costas e uma marca de fogo que se estendia de sua mão direita para as costas. Memorizando a aparência, Shiro se virou para Kuromi, que havia se acalmado um pouco. Enquanto há mais pessoas com quem você pode se aliar, as únicas que eu tenho certeza agora são Yuki, minha irmã Kyomi, minha prima Keiko e meus pais. A mãe e pai devem voltar para casa da linha de frente em breve, então você pode querer ter cuidado com o que você faz. Você deve conhecer Keiko já que ela é a líder da Sol Nascente. Ela é um pouco mais apaixonada, mas você resolver bem. Quanto aos meus pais, juro por Deus que é melhor não causar nenhum dano a eles. Ou, um tipo de garota familiar, hein? Claro, eu posso fazer isso. Shiro acenou com a cabeça, já que ela seria a mesma se seus pais ainda estivessem vivos. É bom. Já estou tendo problemas para sentir meu entorno, então acho que o tempo que temos está se esgotando. Agora que você sabe em quem pode confiar e em quem precisa tomar cuidado, vou te dar alguns conselhos extras sobre magia. Porque puta que pariu, enquanto você é boa com suas armas e controle corporal, seu domínio sobre a minha magia é uma merda completa. Kuromi criticou. Quando eu estava viva eu era bastante proficiente com a maioria dos elementos, mas gelo é o que eu mais gostava de usar. Você precisa lembrar que o gelo deveria ser um tipo de elemento de controle de multidão em vez do tipo de matar. É suposto ser usado para armar uma matança em vez de ir para uma matança. Sua habilidade sono congelado é um exemplo disso. É perfeita para armar uma matança já que eles estarão congelados e contidos, mas por outro lado, o banquete do dragão de gelo, o palácio do gelo e até o seu domínio calamitoso do demônio do gelo são redundantes aos meus olhos. O foco deles é atacar ao invés de controle e defesa. Isso é verdade. Embora o fato de que você pode simplesmente matar alguém parando seu cérebro e coração é inegável. Shiro respondeu. Com seu estilo de luta, ela gostava de ir para o caminho altamente agressivo que usaria tudo que ela tinha como arma, até mesmo um elemento que era para o controle. E é aí que nós nos diferimos. Você gosta de colocar tudo em um ataque enquanto eu gosto de batalhas prolongadas onde eu posso configurar um golpe mortal. Você não precisaria passar por muitos de seus problemas se tivesse focado em fazer um conjunto de pesadas habilidades de controle para que pudesse sinergizar com sua classe nanomante. Uma é controle e defesa, enquanto outra é ataque. Por que diabos você faria ambas serem focadas em ataque? Já ouviu falar de preferências? Estou acostumada a focar em ataques de qualquer maneira. Shiro deu de ombros. Embora ela não tenha negado que Kuromi tinha razão, ela lutava de forma agressiva há décadas, então seria natural que ela continuasse a usar esse estilo. Eu sei. Mas, pelo menos concentre-se um pouco na sua habilidade sono congelado. Droga, eu gostaria de ter esse tipo de habilidade quando eu estava no seu nível. Eu só consegui algo assim quando eu estava perto do nível 150, sabe? Antes que pudessem continuar a conversa, Shiro viu uma notificação aparecer no sistema dela. Os preparativos estão completos. Usuário passando pelo refinamento, Shiro. Otimizando o conjunto de habilidades. TCH já tá na hora, hein? Lembre-se, pode confiar na Yuki e conseguir ajuda dela para contornar as pessoas que conheço. Você provavelmente pode apenas dizer a ela que você tem amnésia. O mesmo acontece com Kyomi. E lembre-se por favor, mantenha meus pais seguros. Kuromi clicou sua língua dela e disse rapidamente antes que a conexão entre elas fosse cortada. Entendi. Shiro respondeu com um sorriso. Já que ela estava usando o corpo de Kuromi, proteger os pais não deve ser muito incômodo. Depois que ela respondeu, ela sentiu uma sensação de calor que instantaneamente a fez se sentir sonolenta. Incapaz de manter os olhos abertos, ela caiu em um sono enquanto a luz se enrolava em torno de seu corpo. Então alguém roubou o primeiro e segundo irmão? Bom,
Com os anciãos e minhas irmãs me apoiando, eu deveria ter capital suficiente para recrutar mais algumas pessoas para trabalhar comigo. Blitz sorriu ao olhar para o relatório. Você tem que ter cuidado no entanto. Apesar de seus 2 irmãos sofrerem um pequeno retrocesso, eles não serão derrotados tão facilmente. Mortil respondeu. MN, eu sei. Mas talvez começar alguns pequenos ataques e caçar alguns membros pode ser benéfico. Precisamos nos concentrar na guerrilha, já que nosso lado está um pouco mais fraco. Blitz balançou a cabeça. E se eles se juntarem? Bem, se eles fizerem uma parceria, eu tenho esse item, não é? Uma vez que eu usá-lo, ele vai reverter a situação fazendo-os lutarem um contra o outro em vez de contra mim. Blitz sorriu friamente. De fato, Mortil acenou com a cabeça. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon Snowgel? Capítulo 319. Habilidades atualizadas. Urg, gemendo suavemente, Shiro forçou seus olhos a se abrirem e rapidamente escaneou a área ao seu redor. A última coisa que ela se lembrava era que ela estava falando com Kuromi em relação a quem ela poderia confiar. Oh, eu ainda estou no julgamento, ela murmurou. Depois de entender seu entorno, ela olhou para seu status para ver o que tinha mudado. Mudança de elemento, rodas de elemento celestial, armamento celestial igual vestimenta celestial ex. Magia de gelo astral Tier 3, magia de relâmpago Tier 3, magia de metal Tier 3, magia de luz Tier 3, afinidade de sombra Tier 3, afinidade de estrela negra Tier 3 igual magia de elemento Tier 3. Movimento da neve apagada caminhante da fenda igual passo largo da fenda ex. 1. Decreto da Rainha Sylph de fortalecimento místico, aura glacial, toque glacial, domínio calamitoso do demônio do gelo, miasma explosivo igual domínio da Rainha Sylph de ex. Regeneração passiva abençoada pelo gelo, afinidade de campo elementar igual habilidade de monstro, rejuvenescimento ex. Tridente da calamidade, banquete do dragão de gelo, palácio de gelo, flecha do dragão da calamidade igual lança boreal. Frenesi demoníaco, espada da alma igual encarnação frenética ex. Imperatriz das sombras, batalhão de uma mulher, princesa de gelo, donzela do gelo eterno, donzela de guerra corrompida, caçadora de quimera igual imperatriz dos elementos ex. Nome, Shiro. Raça, fada mística. Título, monstro avançado, 21.000 humanos mortos, fratricídio, criadora da série Inferno Congelado, incompleto, criadora do caminho Azura do estilo I, buscadora das verdades, revolucionária, imperatriz dos elementos ex. Nível, 78. Classe, Rainha Sylph de Mística, SSS Nanomante Ascendente, ex. HP, 7.312.500, 7.312.500, MP, 16.081.250, 16.081.250, STR, 41.020.500, VIT, 39.019.500, INT, 83.041.500, 4.150, AGI, 47.023.500, DX, 37.018.500, DEF, 23.011.500, igual bônus de título, 50%. Lágrimas da Rainha Sylph de 5% íntimo armadura, pontos não atribuídos, 0. Harmonizações, gelo astral, Tier 3, relâmpago, Tier 3, metal, Tier 3, sombra, Tier 3, aprimorado com a vontade da calamidade, estrela negra, Tier 3, luz, Tier 3, saldo, 2 erins de prata, 47 erins de bronze, 257 bilhões de USD, habilidades, Rainha Sylph de Mística, sopro elemental, ilusões das fadas, força dos elementos, vestimenta celestial, ex-magia de elemento Tier 3, passo largo da fenda, ex-domínio da Rainha Sylph de E, habilidade de monstro, rejuvenescimento, ex-encarnação frenética ex. Nanomante, engenharia de nanotecnologia Tier 3, análise, série Inferno Congelado, sono congelado, fogo infernal, azur, lança boreal, artes curativas antigas, fogo da vida, caminho da ascensão, caminho fantasma, caminho da espada azura, caminho celestial, caminho berserker, habilidades de espada, refração, domínio da espada. Outras, minimapa, inspeção, disfarce, barreira de mana, combustão, constelação celestial, aurora, artes de quimera, mundo do trono das 1000 transformações, dissimulação falsa, habilidades compartilhadas e fortalecimento da estrela negra, Tier 3, corrente de gelo, Tier 3, manto da sombra, Tier 3, serafim da estrela negra, Tier 3. Levantando uma sobrancelha, Shiro ficou bastante surpresa com quantas habilidades foram combinadas e aprimoradas. Ela notou que a maioria deles tinha se tornado habilidades ex.
Normalmente, tais habilidades seriam muito raras, mas ela adivinhou que este era o resultado de seu título, revolucionária. Magia de elemento Tier 3, vestimenta celestial passo largo da fenda lança boreal e encarnação frenética e são bastante autoexplicativas, uma vez que são apenas as formas aprimoradas da habilidade base. Shiro murmurou enquanto dava uma olhada nas outras habilidades. Domínio da Rainha Sylphide quando ativado, 100% dano de elemento, 20% in, AGI, DX por 10 minutos, 30% resistência ao elemento. Se a afinidade do elemento inimigo for mais fraca que a sua, ela será selada por toda a duração. Reduz severamente a eficácia das habilidades e feitiços elementais do inimigo. Durante toda a duração, você é capaz de invocar os elementos que você controla à vontade dentro do domínio. Você pode inflamar certos elementos para explodir. Custo: 40% da mana total. Duração: 15 minutos. Tempo de recarga: 2 horas. Habilidade de monstro: Rejuvenescimento efeito passivo. Regenerar 1% de HP e MP a cada 10 segundos. Efeito ativo: regenerar todo o dano sofrido nos últimos 10 segundos. Tempo de recarga: 1 hora. Título: Imperatriz dos Elementos Todos os atributos aumentam em 30%, 50% de dano elemental. Quando contra um grupo mais de 100 inimigos, recebe mais um aumento de 50% para todos os atributos. Maior resistência a danos elementares. Bem, porra, este é uma grande atualização. Shiro sorriu em satisfação. Com seu novo título, o bônus passivo que recebia aumentou de 25% para 30%. Isso fez com que, no total, ela agora tenha um bônus de 50% em atributos com a ajuda de seu título revolucionária. Não só isso, ela ganha mais 50% se ela for contra mais de 100 inimigos. Eu também tenho a habilidade Rejuvenescimento também. Está na forma ainda por cima. Fechando seu status, ela olhou em volta à procura de uma saída. Assim como ela pensou em deixar a área, um portal se abriu na frente dela enquanto ela levantava uma sobrancelha. Parece bastante conveniente. Ela murmurou. Estreitando os olhos, ela pensou por um momento antes de ignorar. Levantando a mão para bloquear as luzes, ela olhou em volta. Percebendo que ela está de volta ao corredor do qual ela entrou com as outras duas, Shiro se perguntou se elas já terminaram seus julgamentos. Finalmente voltou, minha rainha. Eu estava preocupada quando nossa conexão foi cortada. Nimue gritou em preocupação. Sim, parece que o julgamento foi um pouco especial já que eu fui capaz de falar com a Kuromi. Kuromi? Não era esse o nome da antiga anfitriã? Sim. Acontece que ela ainda está por perto, mas sua alma está incompleta. Provavelmente por isso que eu fui capaz de assumir seu corpo. Shiro deu de ombros antes de voltar para o quarto. Abrindo a porta, ela viu que ninguém estava dentro e que havia um bilhete sobre a mesa. Madi e Sylvie já terminaram seus julgamentos, mas você não voltou. Estamos fazendo dungeons agora, então voltaremos mais tarde esta noite. Falando em dungeons, quero chegar ao nível 80 para que eu possa finalmente equipar a armadura de grau laranja. Seria muito útil, afinal. Shiro murmurou antes de puxar o telefone. Desafiar a mesma dungeon da última vez não seria eficiente, já que a dungeon é nível 80. Com apenas uma diferença de 2 níveis, ela não estaria recebendo tanto XP como ela esperava. Portanto, sua melhor opção seria desafiar uma dungeon nível 85 ou nível 90. Raids podem funcionar também. Nimue lembrou. É verdade. Talvez eu adie isso um pouco para fazer uma raid com todo o grupo. Agora que penso nisso, não tenho passado tanto tempo com eles. Deixá-los entender como eu luto seria bastante benéfico na guerra que viria, já que eles não ficariam muito surpresos fazendo uma pequena lacuna se abrir em nossas defesas. Com a ideia de ir à raid como um grupo, Shiro começou a fazer pesquisas sobre as diferentes raids na cidade. O nível das raids estava em média no nível 70, enquanto as de nível mais alto que forneceram melhores equipamentos estavam sob a supervisão dos príncipes. Já que eles vão se mover como um grupo, seria mais difícil para eles passarem despercebidos. Enquanto ela podia puxá-los para a fenda usando o passo largo da fenda não era como se os guardas não pudessem sentir as flutuações de mana, como provado da última vez. Mesmo depois de atualizar, o passo largo da fenda só me dá um melhor aumento de velocidade, tempo de entrada mais rápido e maior distância coberta. Shiro franziu a testa, já que era um pequeno dilema que ela tinha que resolver. Se o terceiro príncipe tiver uma raid de alto nível sob sua supervisão, eu poderia ser capaz de usá-lo a meu favor. Fazendo uma busca rápida na rede,
ela ficou um pouco irritada com o terceiro príncipe só tendo raids que eram de nível 80 ou inferior. Acho que é melhor do que nada, ela suspirou. De preferência, ela queria uma raid nível 85 para que ela tivesse mais armadura para o futuro. Você sabe, todo mundo está cerca de 10 a 15 níveis atrás de você, então eles não podem exatamente fazer uma raid nível 80. Eu sei, mas estamos em uma situação em que estamos contra nível 100. Fazer Sylvia ser melhor em curar em situações tensas como uma raid de alto nível, é bom para prepará-la para o que está por vir. Dito isso, eu não discordo do que você disse, uma vez que uma rank nível 80 ainda é bastante arriscada. Enquanto ela navegava pela lista de raids e dungeons que eles podiam fazer, sua mente se afastou para o que ela deveria fazer em relação a Kiyomi. Agora que ela sabia que Kiyomi era sua irmã, e que ela poderia fazê-la ajudar, ela terá que organizar uma reunião onde elas se encontrarão coincidentemente. *Sig. Problemático. Preciso de uma maneira de convencê-la de que é amnésia. Não só isso, eu tenho que ter certeza que ela não suspeite demais ou seria irritante. Você consegue, minha rainha? Claro que consigo. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl. Capítulo 320. Dinastia Submersa. Uma vez que ela tinha navegado por todas as raids que estavam disponíveis para ela, ela decidiu lidar com a raid nível 70 em vez de uma que era de nível mais alto. Isso foi por duas razões, sendo que a primeira é que o grupo não estava pronto para nada mais alto. As raids eram comumente conhecidas por terem dificuldade maiores do que as dungeons, uma vez que exigia um grande grupo para completá-la. Portanto, seria melhor para ela ir para uma que era de nível 70. Quanto à segunda razão foi porque o local da raid estava perto da filial da Sol Nascente. Aumentaria as chances dela encontrar Kiyomi e falar um pouco sobre sua identidade. Mesmo que eu não a encontro agora, provavelmente a verei mais tarde quando a luta começar. Shiro pensou consigo mesma enquanto brincava com sua magia. Pensando no que Kuromi disse, Shiro decidiu pensar na ideia de se preparar para uma matança. Ela queria que eu me concentrasse mais no sono congelado, já que é muito útil em termos de preparação para mortes. Eu não discordo, pois eu também sei o quão útil é, mas ao usá-lo, eu fico um pouco imóvel, já que eu tenho que me concentrar em congelar o alvo. Talvez você possa fazer uma habilidade secundária do sono congelado? Uma que permite ter o mesmo efeito, mas enquanto você está se movendo. Mais fácil dizer do que fazer. O problema com isso é que a eficácia é muito menor. Todo o potencial do sono congelado só aparece quando estou parada e focada em um alvo. Shiro balançou a cabeça. A melhor parte sobre o sono congelado foi que ele conteve o inimigo enquanto eles estão sendo congelados. Se ela estivesse em movimento, essa contenção poderia ser quebrada muito mais fácil e o inimigo pode escapar da área de efeito facilmente. Eu vou pensar em algo mais tarde. Por enquanto, só quero aumentar minha proficiência com a habilidade. Uma vez que eu for mais experiente, eu posso descobrir um caminho de mana melhor para que o custo seja reduzido. Movendo os dedos em círculos, ela fez uma corrente de gelo fluir através das lacunas como se fosse uma cobra. Fechando a mão em um punho, ela espalhou a corrente em inúmeras faíscas e olhou para a porta. *Clack. Ashiro, você está de volta. Lerika disse em surpresa. Sup. Como foi a sua corrida de dungeon? Shiro perguntou com um sorriso. Não foi ruim. Comigo e Sylvie recebendo algumas atualizações, poderíamos pegar a maior parte do agro e deixar que todos os outros matassem os mobs. Madison sorriu. Isso é bom. Eu consegui algumas atualizações decentes também. O que vocês acham de ir para uma raid nível 70? Dessa forma, quando formos lutar, vocês saberão um pouco sobre o que eu posso fazer e me apoiar no processo. Shiro disse com um sorriso. Estou bem com isso. Então, quando vamos? Sylvia perguntou com um sorriso. Uma vez que ela era curandeira suporte, saber do que Shiro era capaz tornará sua cura e os buffos mais cruciais. Que tal amanhã? Vocês acabaram de terminar uma corrida de dungeon, afinal. Enquanto o grupo discutia a raid, a Arin ativou sua habilidade para dar uma olhada na natureza de Shiro. Isso porque ela notou uma mudança em Madison e Sylvia após o julgamento. Suas naturezas se tornaram mais refinadas e expressivas, significando seu crescimento. Como a natureza de Shiro era apenas uma névoa negra, a Arin estava curiosa sobre como era agora. Olhando para Shiro, ela viu uma versão nebulosa dela com cabelo preto em vez de branco. Não me olhe com tanta frequência. Uma senhorita não gosta de um perseguidor. Flutuando até ela, Kuromi circulou ao redor de Arin e traçou seu dedo ao longo do queixo de Arin. Surpresa com o fato de que a natureza tinha realmente interagido com ela, a Arin empalideceu e manteve seu olho em Kuromi.
Não assuste todo mundo. Eu só quero que você saiba que é rude continuar espiando uma senhorita. Kuromi sorriu e voltou para Shiro. Dando a Arin mais um olhar, ela sorriu e se envolveu em névoa antes de desaparecer. Ela pode se esconder? A Arin pensou em choque. Agora que ela sabia que a natureza poderia se esconder, isso significava que as vezes anteriores que ela havia se revelado eram de propósito. Estreitando os olhos, a Arin desativou a habilidade e olhou para Shiro com uma mistura de confusão e curiosidade. Há alguma coisa errada? Shiro perguntou quando ela sentiu o olhar de Arin sobre ela. MN? Oh nada. A Arin balançou a cabeça e decidiu manter para si mesmo por enquanto. No dia seguinte, todos deixaram o castelo e se moveram como um grupo. Guiando-os para Had, Shiro trouxe a informação e fez um rápido resumo. A raid é chamada Dinastia Submersa. É uma das raids mais curtas com apenas 2 mini-bosses e um boss principal. Não há muitos pequenos detalhes com os quais precisamos nos preocupar, então é o perfeito para praticarmos nosso trabalho em equipe. Shiro disse com um sorriso. Abrindo uma página detalhada do fórum em relação à raid, ela apontou para o primeiro boss. Galia, o guerreiro desvinculado, é o primeiro boss que encontraremos. Ele é um boss que se concentra em usar feitiço AOE, então sua cura deve ser precisa Sylvie. Quanto ao seu poder de ataque, ele está no mesmo nível que um nível 80 ou talvez até maior, então você definitivamente precisará parar seus ataques bem. Shiro disse enquanto se voltava para Madison e Sylvia. Entendi. Ambas responderam. Quanto à sua mecânica, não há nenhum que nos impeça de machucá-lo. Mas ele tem uma habilidade de limpeza de grupo onde ele vai chamar um turbilhão para afogar todos nós. Para parar isso, simplesmente precisamos impedi-lo de lançar. Depois de matar Galia, o guerreiro desvinculado, enfrentaremos Cláudia, a sereia demoníaca. Seu conjunto de habilidades está fortemente focado na lavagem cerebral de um companheiro de equipe por um curto período de tempo. A melhor maneira de tirá-los da lavagem cerebral é usar uma habilidade do tipo limpeza nele ou apenas atingi-lo com muita força. Mais uma vez, ela não tem nenhuma mecânica com a qual devemos nos preocupar, mas ela é apenas irritante em geral devido às suas habilidades. Para o terceiro e último boss, enfrentamos o Kraken antigo. Para ele, há uma mecânica e esse é o fato de que cada tentáculo tem seu próprio coração. A menos que destruamos todos os tentáculos, o Kraken não morrerá. Há também um prazo que é estendido sempre que um tentáculo é destruído. Para isso, se nosso dano não for igual, ele vai convocar um exército e regenerar sua vida assim que o temporizador acabar. Isso é continuamente repetido até matá-lo, ou ele nos matar. Entendeu? Shiro perguntou depois de informá-lo sobre os bosses. Vendo o aceno do grupo, Shiro sorriu. Bom, vamos então. Guardando o telefone, eles fizeram fila para entrar na raid. Olhando ao redor, eles viram várias pessoas recrutando membros para que pudessem fazer um grupo de 20. Devemos parecer muito estranho como um grupo de 8, hein? Shiro pensou para si mesma. Talvez eles pensem que você já tem um grupo? Talvez. Depois de esperar por alguns momentos, finalmente foi a vez deles. Ao entrar na raid, eles viram que estavam no meio de uma cidade arruinada que estava localizada em uma ilha. A chuva caiu incansavelmente enquanto eles estavam no meio de uma tempestade. Edifícios altos quebrados podiam ser vistos tombados enquanto ondas batiam nos penhascos. Que sorte a nossa para obter o único cenário com a tempestade é? Shiro não podia deixar de rir baixinho. Esta raid teve 3 variações meteorológicas e a tempestade é de longe a pior. Não só seus pés ficarão escorregadios, sua visão será um pouco obscurecida, então eles precisam ter cuidado. Bem, eu diria que é uma coisa boa, já que nos prepara para momentos em que precisamos lutar em condições climáticas extremas. Madison sorriu. Bum! Antes que a conversa pudesse continuar, um feixe de luz disparou para o céu enquanto um portal se abria acima deles. Uma lança saiu do portal e pousou na cidade enquanto uma figura nebulosa seguia atrás da lança. Oh, ele não é grande. Lerica murmurou depois de ver o primeiro boss. De pé a uns 10 metros, Galia, o guerreiro desvinculado, focou-se no grupo e preparou sua lança.